Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fausto Botelho, aqui a gente fala de análise técnica simples, da minha experiência de muito tempo aí, para tentar extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. O que significa um bull trap para você que está chegando agora no canal? Olha, bull trap é aquela que eu considero a mais importante indicação técnica. Por quê? E, logicamente, ela é tão mais importante quanto mais importante for o nível de resistência que foi rompido e desrompido. Bull trap é quando o mercado rompe o nível de resistência e desrompe. Não pode acontecer isso. Por quê? Bom, peraí, que nível é esse? Nota 5? Não. Tudo bem, não é tão importante assim, mas se for um nível muito importante, como esse que eu acabei de mostrar para vocês, veja só, o que tem embaixo do nível muito importante de resistência? Um nível muito importante de resistência, por definição, tem ordens de venda. O pessoal vende num nível de resistência. As pessoas são motivadas a vender, tá? Um porque comprou naquele nível, o outro que vendeu naquele nível. O que comprou se arrependeu amargamente quando o mercado volta lá e fala, pô, vou cair fora, porque vai ficar agradecido ao santo dele. E o que vendeu fez um ótimo negócio, eventualmente liquidou aqui embaixo. Quando o mercado volta a se aproximar desse nível, ele vai tender a vender também. Eventualmente, esses níveis, ó, como o nosso aqui, está aí em 4.000, ou próximo de 4.200, às vezes ele é num nível, num número redondo, isso também ajuda, porque isso fica gravado naturalmente na cabeça dos participantes do mercado. O fato é que o mercado aproximou da resistência, tem um monte de gente vendendo, certo? O exército dos touros, para romper esse nível, cara, ele tem que chegar lá e lidar com todas essas ordens de venda, ele gasta energia pra caramba, não é? Gasta energia, mas teoricamente, ele está mais forte do que o touro, está mais forte que o urso, os comprados estão com mais força do que os vendidos, os fatores macro fundamentais eventualmente estão a favor dos touros, e isso dá força a eles para comer todas essas ordens de venda aqui. Quem é do mercado de jogos há muito tempo vai conhecer o Pac-Man, que era um dos ancestrais dos jogos de computador, que a gente ia comendo as coisinhas assim, ia comendo, e você ia ganhando ponto. Então ele vai para o Pac-Man, come todas as ordens de venda lá e depois bota a cara para cima, porque não tem mais ordem de venda aqui. Só que quando ele bota a cara para cima, meus amigos, minhas amigas, o que está logo acima de um nível de resistência? Ordem de stop, de compra, dos caras que estão vendidos. O cara está vendido, bota o stop logo acima da resistência. Por quê? Porque se romper essa resistência, ele ficou russo, ficou feio. Então é nessa hora que eu, eventualmente, cairia fora se eu estou vendido aqui. E mais, tem aquela luzinha que aparece na cabeça de um monte de gente que está em cima do muro, entenderam? O cara está lá, se não sabe se compra, se vende, se compra uma bicicleta, né? Se casa, aí está ali. De repente o mercado rompe um nível de resistência, por quê? Porque vai sair na mídia, porque os blogs vão comentar, as redes sociais, tal e coisa. Isso aí eventualmente motiva ele a entrar, é nessa hora que ele entra, a pessoa que entra no rompimento de resistência, que não é necessariamente uma boa ideia, né? Às vezes sim, depende de vários fatores. Então um monte de gente entra comprando e toca as ordens de stop. Pô, o cara não tem mais as ordens de venda e tem um monte de ordens de compra. Olha só, junta a fome com a vontade de comer. E o mercado então faz o que o americano chama de rally. Ele sai engatando o primeiro, segundo, terceiro, cantando pneu e vai embora. Faz um mastro, faz uma bandeira, depois faz outro mastro, faz outra bandeira, e assim ele faz uma onda impulsiva, tá? Só que dessa vez não aconteceu isso. Então, quando isso não acontece, quando o touro que estava com a faca e o queijo na mão não dá andamento, é simples, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada. E o que está errado? E eu sei lá. Mas, eventualmente, pode ser que esse rompimento de resistência tenha sido produzido por forças aí do mercado que querem aproveitar o rompimento dessa resistência para, distribuir, desovar as suas posições. Vocês imaginam, olha, eu não queria estar na perto do cara do BlackRock, sabe aquele que tem não sei quantos tri? Você imagina quanto esse cara tem de ação. Tem muita gente que tem muita posição muito grande em ações. Sabe como é? Esse cara outro dia foi vender, chegou para o chefe dele que tinha mandado ele vender, vamos dizer, vende 10 bilhões aí dessa ação. Pô, o cara foi vender e falou, olha, cara, eu vendi 200 milhões e já caiu 2%. Se eu vou vender mais, vai cair 10 hoje.
O mercado muitas vezes não tem liquidez para esses caras saírem. Os caras estão vendo que vai cair, mas... Bom, reta de suporte e resistência. O que é esse negócio? Cara, nada mais é do que o rumo que o timoneiro do barco está respeitando. Entendeu? E que é o timoneiro do barco? É a que eu chamo de massa. Média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Essa média de opiniões é que dá o rumo. Porque o gráfico nada mais é do que um espelho do comportamento dessa média de opiniões, da massa. O gráfico é um espelho do comportamento da massa. E o que nós, analistas técnicos, fazemos é interagir com o comportamento da massa. Então, veja, se você parte do princípio que uma reta de resistência, ou de tendência, vamos dizer assim, pode ser de resistência ou de suporte, né? Não gosto desse negócio de sigla, LTP, não. Reta de resistência. Support line, resistance line, é como nós aprendemos nos livros americanos. É assim que eu acho que é mais fácil de quem nos ouve entender. Então, se eu estou traçando lá o rumo, né, uma reta de tendência, o que eu quero com isso? Por que eu traço esse negócio no gráfico? Eu quero saber qual é o rumo que essa massa, que é quem comanda os preços, está respeitando. Por quê? Por uma razão muito simples, porque a hora que eu sacar que a massa não está mais respeitando esse rumo, quem sabe ela está mudando de rumo. Olha só. Agora, tem rumos e rumos, né? Porque o cara vai lá, respeita um rumo lá durante 3 dias. Aí você vai ver o rumo respeitado no entrada. Isso aí é para quem está operando day trade, gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Não adianta, né? Agora, você vai ver a média, você vai ver a massa respeitando um rumo, e ele bate naquele nível, sobe, bate naquele nível, sobe, bate naquele nível. Pô, por 10 anos, bateu 5 vezes naquela reta, né? Que é o rumo. A hora que a massa deixar de respeitar esse rumo, é porque ela está assumindo um outro rumo. E a gente sabe que quando a ação, quando você tem uma ação que é uma tendência de alta, depois tem a reação, e aí a reação é proporcional à ação, aí você tasca o Fibonacci lá, porque as proporções são as proporções da série Fibonacci, ponto 382, ponto 5, ponto 618, né? Então é para isso que serve, tá certo? De maneira que, quando eu tinha, voltando lá para quando eu tinha só a enfoque, a gente traçava reta, e sabe o que eu fazia depois que eu traçava reta? Para saber se eu tinha que pegar a parte direita e levantar um pouquinho, encostar mais nesse ponto aqui, como aqui, né? Se eu tenho que, esse gráfico aqui que estou mostrando para vocês, se eu tenho que abaixar ela um pouquinho, ou botar ela aqui, eu traço aí mais ou menos. E aí, sabe o que eu fazia? Eu pegava a revista, deitava ela assim e olhava assim, fechava o olho aqui e via o rumo aqui, e a reta. Então, se você deita ela assim, ó, você vê mais ou menos o rumo da tendência e você aí chega à conclusão se a sua reta está bem traçada ou não. Aí, meu amigo, minha amiga, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like para a gente. Publica nas suas redes sociais. Passa aí o vídeo para aquele cara que você sabe que gosta de criptoativos e, eventualmente, tem interesse em análise técnica. E eu te vejo na próxima.